Olá, meus irmãos, é um grande prazer estarmos aqui novamente, desta vez para falarmos do assunto da aula 22. Na última aula, aula 21, nós falamos sobre os atributos intelectuais de Deus, a saber, conhecimento, sabedoria, veracidade e fidelidade. Na penúltima aula, nós estudamos os atributos morais de Deus. Os atributos morais são bondade, santidade e justiça. Hoje nós falaremos sobre os atributos da soberania de Deus, a vontade soberana de Deus e o poder soberano de Deus. O que é soberania? Soberania é a qualidade de alguém que não conhece uma outra pessoa ou outra coisa superior ou igual a si mesmo. Não conhece ninguém superior. Quem é maior do que Deus? Se todas as criaturas são feituras da sua mão, não existe também coisa que seja maior do que Deus. Quem é maior do que Deus e o que é maior do que Deus? Existem pessoas que às vezes dizem que Deus está sujeito à sua própria lei, como se a lei de Deus estivesse acima de Deus. Mas a relação entre Deus e a sua lei não é uma relação de submissão, não é uma mera relação de coerência. A relação entre Deus e a sua lei é uma relação ontológica, porque Deus é a sua palavra, Deus é o Evangelho, Deus é o Verbo. No Evangelho de João, no capítulo 1, nós temos a seguinte referência: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é ser soberano? Ser soberano é ter poder absoluto, porque ninguém pode impor condições a alguém que é soberano. Alguém soberano é alguém que não recebe ordens de ninguém. É ser alguém que não precisa comparecer diante de ninguém para explicar algo que ele fez ou que ele tenha deixado de fazer. Ser soberano é ser alguém a quem todos devem ser obedientes. É alguém a quem todos devem obediência. E a soberania também é caracterizada pela eternidade. Por isso o inferno é eterno segundo as Escrituras, porque aquele que se rebela contra Deus rebelou-se contra um ser soberano. Mas o céu também é eterno, porque apesar de nós termos pecado em Adão contra um ser soberano a quem nós devemos obediência eterna, apesar disso, não estamos mais em débito com Deus, porque Cristo quitou o nosso débito, a nossa dívida, e porque Ele é Deus, porque Ele é eterno, porque Cristo é Deus, somente Ele poderia fazer isso em nosso lugar e ninguém mais. Somente Jesus Cristo, o Deus eterno, poderia pagar a nossa dívida eterna diante de Deus o Pai, um Deus soberano.